Bom dia! Que bom ter vocês conosco em mais uma videoconferência de resultados da Randon Corp. Hoje serão apresentados os números e os principais destaques do segundo trimestre de 2023. Nosso CEO Sérgio Carvalho trará um panorama geral de nossos negócios no período. Paulo Prignolato, que é o nosso CFO e DRI, explicará o resultado consolidado e outros destaques financeiros e econômicos. A performance por vertical de negócio será abordada pelo diretor de Finanças e Relações com Investidores, Esteban Angeletti. E antes de iniciarmos as apresentações, trazemos na tela os avisos importantes, reforçando que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Ao final, teremos nossa sessão de perguntas e respostas, mas você pode indicar sua participação a qualquer momento, clicando no botão Q&A na barra inferior da tela ou por WhatsApp. Você pode participar por áudio ou por escrito. Se for por áudio, envie seu nome e instituição aqui na plataforma. Se preferir por escrito, escreva seu nome, instituição e a pergunta, tanto pela plataforma quanto pelo WhatsApp. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, entraremos em contato após o encerramento. Recordo que o nosso evento está sendo traduzido simultaneamente para o inglês e que ele conta com interpretação em Libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation que está na barra inferior da tela. E para ficar só com o áudio do tradutor, basta clicar em Mute Original Audio. O evento está sendo gravado e a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores logo após o encerramento. Passo agora a palavra ao Sérgio para dar início às apresentações. Saudações e sejam bem-vindos à nossa videoconferência de resultados. Antes de começar a falar sobre os destaques do trimestre, quero primeiramente agradecer a participação de quem nos acompanhou em nosso Randon Corp Day, que ocorreu ao final do mês de junho. Pela primeira vez, realizamos o evento em São Paulo para estarmos mais próximos de vocês. E foi uma experiência muito boa, pessoal. Tivemos a oportunidade de falar de maneira mais detalhada sobre a nossa estratégia de longo prazo e mostrarmos como estamos construindo o amanhã. Todo o material do evento, inclusive a gravação, está disponível em nosso site de RI. Aproveito para recordar que faremos um segundo momento do Randon Corp Day no final do ano, com foco na visita em nossas instalações aqui em Caxias do Sul. Vocês poderão ver na prática algumas das iniciativas sobre as quais falamos no evento, em especial a inovação e a tecnologia, tanto em nossas fábricas quanto em nossos produtos. Então, fiquem atentos às nossas comunicações do time de RI nas próximas semanas. E outro fato que eu gostaria de destacar foi o reconhecimento recebido pela Randon Corp e pelo nosso time de relações com investidores ao final de julho, por meio da pesquisa realizada pela Institutional Investor. Nós lideramos 7 das 8 categorias do ranking da América Latina no setor de capital goods em small caps. Esse é o 4º ano consecutivo que ficamos em posição de destaque e isso nos motiva a melhorar cada vez mais. Fica aqui o nosso compromisso de seguir avançando em boas práticas de governança, sempre comunicando com muita transparência todos os fatos importantes sobre a nossa empresa. Muito obrigado pela confiança e por esse importante feedback ao nosso trabalho. Passando agora aos destaques do trimestre, é com grande satisfação que apresentamos, mais uma vez, números positivos em um período que foi cheio de desafios. Conseguimos manter o crescimento da empresa em bom patamar, mesmo com um dos principais mercados de atuação em queda, em especial a produção de caminhões. Nossas margens permaneceram muito saudáveis em todas as verticais de negócio. Com isso, encerramos mais um período demonstrando a resiliência do nosso modelo de negócios, em que a força de alguns segmentos compensaram a demanda mais fraca dos outros. E mesmo as empresas que apresentaram receitas inferiores ao ano anterior, como a de autopeças, estão conseguindo entregar um bom nível de rentabilidade. E é isso que perseguimos na Randon Corp, encontrar boas oportunidades diante de cada desafio. Estamos aproveitando esse momento desafiador para conquistar novos clientes, ampliar nosso portfólio
e a nossa atuação em diversos mercados e regiões, como Estados Unidos e Europa, dentre outras iniciativas, que tem tornado nossa empresa mais global e com soluções cada vez mais completas nos múltiplos segmentos e plataformas em que atuamos. O resultado consistente que conquistamos ao longo do primeiro semestre reforça a confiança que temos em nosso planejamento, execução e nas projeções anuais divulgadas pela companhia ao final do mês de abril. Ainda observamos diversas incertezas para os próximos meses, mas revendo nossos números e o desempenho consistente e sustentável de cada uma das empresas, temos a tranquilidade para reafirmar nosso guidance para o ano. Isso não implica, pessoal, que os próximos meses serão fáceis. O mercado está apresentando um comportamento complexo, com a produção de caminhões e ônibus sendo afetadas pela troca de motorização para o Euro 6. E as montadoras realizando paradas, redução de produção, adotando diversas estratégias para mitigar os impactos do baixo nível de vendas. Por outro lado, o mercado de semi-reboques tem apresentado estabilidade em comparação com o mesmo período do ano anterior, pela demanda consistente do agronegócio e, mais recentemente, pela forte retomada do segmento de tanques de combustíveis. Além disso, o mercado de reposição segue muito fortalecido, especialmente aqui no Brasil. Fatores políticos e econômicos seguem em pauta, tanto no mercado doméstico quanto no exterior, trazendo desafios adicionais às nossas operações. Porém, o cenário de incertezas é algo que temos convivido muito nos últimos tempos e para o qual temos nos preparados cada vez mais, reforçando constantemente nossas fortalezas por meio da diversificação. E um dos importantes fatores para diversificarmos nossos negócios é a inovação, que agrega vantagem competitiva importante e novas frentes de receita. No final do mês de junho, a Fras-le Mobility, por meio da Fremax, iniciou a comercialização de uma nova linha de produtos com aplicação de tinta que contém tecnologia sustentável, inédita e única no mundo, chamada Max Coating. Essa linha, que contempla discos e tambores de freios, recebe um revestimento protetivo contendo nanopartículas de nióbio que agem para aumentar a performance da pintura e a resistência à corrosão, aumentando a vida útil da peça, importante diferencial em regiões com condições climáticas adversas, como a ocorrência de neve. Outro fator relevante é que a inovação não está apenas no produto, mas na tecnologia aplicada no processo produtivo, com o uso de robotização e automação, que aumentam a versatilidade no desenvolvimento dos componentes. E mais uma vez, pessoal, estamos entregando produtos e processos únicos no mundo, que foram desenvolvidos em parceria com o Instituto Hercílio Randon e a Naiwan. Outra novidade que aconteceu logo após o encerramento do segundo trimestre de 23 foi a entrega do primeiro semi-reboque florestal equipado com sistema ESIS, aqui no mercado nacional. Eu recordo que desde o início das vendas de implementos rodoviários com essa nova tecnologia, na última Fenatran, já foram entregues produtos tanto para clientes no Brasil quanto no exterior. A produção e a comercialização de semi-reboques com o sistema ESIS está acontecendo conforme nossa expectativa e novas unidades serão entregues ao mercado nacional em breve. Além disso, estamos ampliando as possibilidades de utilização desse sistema em novos segmentos de transporte, como a sua utilização no transbordo de cana e em terminal tractors, que são veículos para movimentação de cargas em terminais portuários e armazéns logísticos. Como vocês podem observar, nos últimos anos nós empenhamos fortemente para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que se traduzem em mais rentabilidade para o transportador e ganhos significativos para o meio ambiente. Estamos avançando no segmento de eletromobilidade, contribuindo para a transformação do transporte rodoviário brasileiro e mundial. E para encerrar, quero deixar uma última mensagem, que é algo que temos reiterado constantemente com vocês ao longo dos últimos trimestres e pela qual temos alcançado números tão bons: a resiliência dos nossos negócios. Seguiremos buscando maior internacionalização, aumento crescente no mercado de reposição, investimentos em tecnologia, inovação, produtos e práticas cada vez mais sustentáveis, sempre focando no retorno aos nossos acionistas e na geração de impacto positivo para a sociedade.
Passo agora a palavra ao Paulo para dar sequência à nossa apresentação. Obrigado, Sérgio. Bom dia a vocês que nos acompanham nesta videoconferência de resultados. Também quero aproveitar o momento para agradecê-los pela participação no Randon Corp Day e pelo reconhecimento da Institutional Investor. Para nós, esse contato próximo a vocês, analistas e investidores, e o feedback que recebemos é um combustível importante para seguirmos avançando. Passando agora aos resultados, atingimos receita líquida consolidada de 2,8 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023 e de 5,4 bilhões no semestre. Esse indicador apresenta estabilidade quando comparamos com o mesmo período de 2022, o que é muito positivo frente ao cenário atual de queda na produção de caminhões, já explicado pelo Sérgio e que impactou negativamente na demanda de nossas autopeças. A manutenção de receita veio principalmente de 3 frentes: das vendas para o segmento de reposição e de implementos rodoviários, que seguiram em bons níveis, da ampliação das vendas no exterior, principalmente de semi-reboques e sistemas de freio para o EUA, e de peças de reposição na Europa. Esta última, especialmente pela aquisição da empresa Juratek, que junto às demais empresas adquiridas após o segundo trimestre do ano passado, Hércules e DB, somaram receita de 177,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2023. Passando às receitas do mercado externo, totalizamos 130 milhões de dólares no segundo trimestre deste ano, avanço de 16% frente ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento veio principalmente dos novos negócios que adicionamos, como a entrada da vertical montadora no mercado norte-americano, tanto via exportações quanto pela aquisição da Hércules, e as receitas vindas da Europa pela compra da Juratek, que já comentei anteriormente. Os demais negócios da companhia têm enfrentado alguns desafios, como, por exemplo, a queda da demanda de semi-reboques no Chile pela retração econômica do país e as vendas para a Argentina, que, apesar de estarem em bons níveis, enfrentam a escassez de divisas e barreiras à importação. Mas o saldo final é de expansão dos negócios, com os fatores positivos superando os negativos, por uma estratégia assertiva da companhia de ser cada vez mais global e ampliar sua atuação em mercados desenvolvidos. Falando agora do EBITDA, nossa margem consolidada seguiu em ótimo patamar, atingindo 16% no segundo trimestre deste ano, no topo do guidance projetado e próxima ao nível do primeiro trimestre desse mesmo ano. Isso se deve principalmente a mix de produtos vendidos com maior valor agregado do que no segundo trimestre do ano anterior, deflação do preço do aço, importante insumo em nosso processo produtivo, boa performance das empresas adquiridas, que adicionaram resultados consistentes no trimestre, potencializados pela captura de sinergia pós-integração. No segundo trimestre de 2023, também tivemos eventos não recorrentes, contabilizados na vertical controle de movimentos, com impacto líquido de 12,6 milhões de reais, que reduziram em 0,5 ponto percentual a margem EBITDA do período. Eles se referem a uma provisão de contingência relativa à ação rescisória da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, da controlada Nakata, e ao seu efeito positivo na combinação de negócios. Todos os detalhes relativos a essas contabilizações estão disponíveis nas notas explicativas. Ajustando esse efeito ao EBITDA consolidado, teríamos margem EBITDA ajustada de 16,5% no segundo trimestre de 2023. Na última linha, o efeito desses não recorrentes foi nulo, dado seu impacto em igual proporção nos impostos. Por fim, nossa lucratividade permaneceu em bom nível, atingindo 4,2% da receita líquida consolidada. Passando para os investimentos, nesse trimestre investimos majoritariamente em capex no total de 99 milhões de reais. 63 milhões de reais foram para a compra de imobilizado, em especial de máquinas e equipamentos que tornam nossas fábricas mais automatizadas, com ganhos importantes de eficiência e produtividade, além de expandir sua capacidade. Outro ponto importante sobre o aspecto econômico é o controle de nosso endividamento.
Como vocês podem verificar na tela, nossa dívida líquida sem o Banco Randon teve redução frente ao último trimestre, atingindo 2,4 bilhões de reais e com alavancagem de 1,53 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. A diminuição da dívida veio pelos seguintes fatores: pela menor necessidade de capital de giro e redução dos investimentos no período, pelo efeito positivo da valorização cambial do real frente ao dólar e pela redução de contas a pagar por combinação de negócios das empresas Nakata e Hércules. Para finalizar a minha parte, trago alguns dados de nossa base acionária. Seguimos ampliando o número de acionistas, atingindo um total de 46 mil acionistas no final de junho. Para fins de comparação, ao final do ano de 2022, esse número era de 41 mil acionistas. Dentro do perfil que pode ser observado no gráfico em tela, quem aumentou posição de maneira mais relevante foram os estrangeiros e os investidores institucionais. Agora passo a palavra ao Esteban para falar sobre as verticais de negócio. Obrigado, Paulo. Bom dia. Estamos muito felizes de ter vocês com a gente em mais uma videoconferência de resultados. Como o Sérgio e o Paulo já apresentaram, tivemos diversos desafios para superá-lo ao longo destes primeiros 6 meses do ano. Mas mesmo assim, conseguimos atingir as principais metas planejadas para este período. Com 2 trimestres bastante equilibrados, tanto do aspecto de receitas quanto de margens, a companhia encontrou alternativas para mitigar os efeitos do ambiente de negócio mais complexo e mostrou sua força e resiliência mais uma vez. Na tela, temos os números dos mercados de caminhões e de semi-reboques, que têm apresentado dinâmicas distintas ao longo do ano. Enquanto o volume de implementos rodoviários segue similar ao mesmo período do ano anterior, a produção de caminhões apresentou forte queda, de aproximadamente 40% no mesmo comparativo. Observando estes números, é importante reforçar aqui, mais uma vez, a relevância de termos negócios diversificados, que nos permitem atravessar períodos complexos como esse, com resultados consistentes. Após esse contexto de mercado, trago os dados da vertical montadora, que obteve bons níveis de vendas e margens no segundo trimestre de 2023. Tivemos receita de 1,1 bilhão de reais, com destaque para o mercado externo, que avançou pela aquisição da Hércules, adicionando 100 milhões de reais no trimestre, e pelas exportações de semi-reboques aos Estados Unidos. Somando os volumes exportados e as vendas da Hércules, atingimos 1.602 unidades comercializadas no mercado norte-americano. A Randon seguiu na liderança de mercado, tanto no Brasil com 27% de market share, quanto no exterior, atingindo 76% do volume exportado. Analisando as receitas do período por setor, que vocês podem observar no gráfico que está na tela, verificamos uma queda de representatividade do agronegócio, que passou de 69% no segundo trimestre de 22 para 57% no segundo trimestre de 23. Isso ocorreu pela redução pontual de demanda de basculantes no período e aumento na demanda de tanques para combustíveis, que são classificados como vendas para a indústria. Outro ponto que quero destacar é que a entrada de pedidos permanece em bom ritmo e hoje representa uma carteira de mais de 2 meses de produção. A margem EBITDA da vertical montadora alcançou 8,8% no segundo trimestre de 23, impulsionada pela redução do custo de matéria-prima e pelo melhor mix de vendas, com valor agregado superior ao segundo trimestre de 22. Passando para a vertical de autopeças, o grande destaque é sua resiliência, principalmente considerando a queda relevante na demanda de seus produtos no segundo trimestre, especialmente pela baixa produção de caminhões e ônibus no país. A receita líquida atingiu 817 milhões de reais no segundo trimestre de 23, que representa uma redução de 18% no comparativo com o segundo trimestre de 22. Para mitigar a queda nos volumes para OEMs, as empresas que compõem esta vertical intensificaram as atuações em outros mercados, como o agrícola e o de reposição, além de ampliar as vendas ao mercado internacional, a exemplo da exportação dos sistemas de freios da Master, que avançaram 63% no comparativo. No gráfico da receita líquida, por segmento, é possível observar este movimento e também o aumento da participação dos semi-reboques, com 32% da receita do segundo trimestre de 23, contra 24% no mesmo período do ano passado.
A queda ficou principalmente na venda para OEMs, reflexo do momento de mercado. Já a margem EBITDA manteve um ótimo patamar, atingindo 16% no trimestre, sendo inclusive superior em 1,8 ponto percentual à margem do mesmo período do ano passado, mesmo em condições de mercado mais desfavoráveis este ano. Esta evolução na margem ocorreu por diversos fatores, dos quais eu destaco a redução dos custos de matéria-prima, a cautela e disciplina na realização de despesas operacionais e a internalização de produção de alguns itens pela Castertech e pela Master. Falando da vertical controle de movimentos, que representou aproximadamente 30% da receita da Randon Corp, ela obteve mais um trimestre com excelente performance, tanto pelo seu mercado de atuação, que segue aquecido, quanto pelas sinergias que tem capturado entre as suas empresas. A Fras-le Mobility e suas controladas atingiram juntas 920 milhões de reais de receita líquida no trimestre, o que representa um aumento de 17,5% no comparativo com o mesmo período de 22. Os principais fatores para este avanço foram a boa demanda de peças para veículos leves e pesados no mercado de reposição e a adição das receitas da Juratek, que somaram 47,1 milhões de reais no período. Na análise da receita por segmento, observamos uma redução no mercado externo. Isso ocorreu principalmente pela queda de vendas para os Estados Unidos, pelo alto nível de estoques no mercado. Com relação à margem EBITDA, esta vertical atingiu 20,3% no segundo trimestre de 23, o que representa um aumento de 4,3 pontos percentuais no comparativo com o segundo trimestre de 2022. Esta evolução foi possível devido à redução do custo de matéria-prima e à manutenção dos preços de venda, que refletiram em melhor margem bruta no período, aos ganhos de sinergia entre as operações, em especial eficiência logística, e pela boa performance de todas as controladas da vertical, com destaque para a Nakata, que com a valorização do real frente ao dólar, se beneficiou na compra de itens importados para revenda no Brasil. Recordo que neste trimestre ocorreram fatos não recorrentes, já explicados pelo Paulo, que penalizaram o EBITDA em 12,6 milhões de reais e 1,4 ponto percentual na margem desta vertical. Os indicadores ajustados a estes one-offs são 199,5 milhões de reais de EBITDA ajustado e 21,7% de margem EBITDA ajustado. Passando para a vertical de serviços financeiros e digitais, os principais destaques do segundo trimestre de 23 são o ritmo de crescimento acelerado, com recordes de receita, que atingiram 179 milhões de reais, pelo excelente patamar de vendas de consórcios e volume de crédito concedido pelo Banco Randon, especialmente para fomentar os negócios na vertical montadora. E o primeiro trimestre completo da DB, que adicionou 28 milhões de reais a este indicador. Vocês podem verificar no gráfico de receita líquida por produto a relevância deste novo segmento. O bom momento da vertical se refletiu no EBITDA, que avançou 8 pontos percentuais no comparativo com o segundo trimestre de 23 com o segundo trimestre de 22, passando de 20% para 28%. Também ressaltamos os avanços da Adiante, que está finalizando seu processo de estruturação e já possui diversos contratos em andamento, em nível superior ao esperado para o primeiro ano. Trago agora as informações da vertical Tecnologia Avançada e Headquarter. A receita líquida atingiu 48 milhões de reais no trimestre e destaca os seguintes pontos deste período. O CTR, que teve desaceleração da demanda de serviços pela OEMs, mas mitigado o impacto pela recomposição de preços em algumas linhas. Já o Tom está passando por estabilização após a incorporação da RTS e busca focar em novas soluções para a indústria e ampliar a sua carteira de clientes. As margens obtidas no segundo trimestre de 23 apresentam uma evolução no comparativo com o segundo trimestre de 22 e devem seguir avançando de maneira gradativa nos próximos períodos. Para finalizar, também quero aproveitar o momento para agradecer a todos que votaram na Randon Corp no ranking da Institutional Investor. Nós, da equipe de RI, ficamos muito honrados e felizes por ter o nosso trabalho reconhecido e seguiremos na busca de evoluir cada vez mais em nossos materiais, atendimentos e eventos, como o Randon Corp Day, que levamos até São Paulo graças ao feedback que recebemos do mercado. Convido vocês a continuarem nessa jornada junto com a gente, nos apoiando e trazendo sugestões que são sempre muito bem-vindas. Devolvo agora a palavra ao Davi para iniciarmos nossa sessão de perguntas e respostas.
Muito bom dia. Obrigado mais uma vez aqui ao Sérgio, ao Paulo e ao Esteban pelas apresentações. E agora a gente vai começar então nossa sessão de perguntas e respostas, com as tradicionais aqui orientações que vocês podem ver na tela. As perguntas então podem ser por voz, para quem desejar, é só colocar o nome e empresa, que a gente depois faz o anúncio, o seu anúncio, você pode fazer a pergunta por voz, por escrito, é só colocar o nome e empresa e escrever a pergunta. Aí a gente lê aqui ao vivo e responde, e também pelo WhatsApp, que aparece o número aqui mais abaixo, para quem desejar dessa forma. Então a gente vai dar início agora. A primeira pergunta da nossa lista aqui vem do Lucas Marchiori, do BTG. Lucas, a gente vai liberar seu áudio, pode fazer a pergunta. Obrigado, Davi. Bom dia a todos, pessoal. Bom falar com vocês aí. 2 tópicos do meu lado. O primeiro, em montadora, né? Entendendo aí o impacto que o Euro 6 teve na dinâmica de venda de equipamento nesse trimestre, eu queria meio que entender se essa margem aí, né, próximo de 8, entre 8 e 9, talvez deveria ser o piso de margem para o ano, né? Se eventualmente com retomada de venda, desinflação aí dos principais componentes de insumo para frente, se a gente deveria esperar a margem um pouquinho melhor, né, ou pelo menos em processo de melhora para os próximos trimestres. Acho que essa é a pergunta na parte montadora. E aí na parte autopeça, fiquei bastante curioso aqui quando li no release o lançamento da Max Coatings aqui. Acho que é uma iniciativa muito interessante da parte de vocês. Queria, enfim, se vocês puderem passar alguma informação sobre o Economics ali. Eu sei que tem parceria com a VEG, talvez um pouco do que é porcentagem para cada um, né? Entendo que essa talvez seja um lançamento caseiro por ser um produto novo lançado pela companhia, pela, né, Fras-le Randon, mas queria também pegar um update sobre os lançamentos, eventualmente com outros parceiros, né, terceiros, enfim. A gente sabe que tem demanda de outros tipos de indústria aqui, então, enfim, queria pegar um update de vocês também nesse ponto aí das tecnologias ali da 9-1, tá? Pessoal, são essas 2 perguntas aqui. Obrigado. Perfeito, Lucas. Muito obrigado por nos acompanhar, obrigado pela pergunta também. Acredito que a gente pode dividir essa resposta em 3 frentes. Eu posso te responder, começar respondendo aqui pela questão da montadora. Depois passo para o Emerson comentar um pouquinho sobre Max Coating, aproveitando que o Emerson se juntou aqui a nós no call. E finalmente passo para o Sérgio comentar um pouquinho mais sobre as novas tecnologias e o potencial de Naiwan, tanto para a receita gerada pela própria Naiwan, como também pelas sinergias com as nossas autopeças. Mas, Lucas, em relação à margem de montadora, né, a gente tem visto essa margem, a gente considera uma margem bastante interessante, principalmente num mercado difícil, como está sendo esse ano aqui, né, não só para autopeças e para caminhões, mas semi-reboques, apesar da gente não ver crescimento, né, a gente tem visto uma possibilidade de sustentar essas margens, seja pela demanda estável no mercado interno, seja pelo crescimento significativo no exterior, especialmente Estados Unidos, com a produção da Hércules e com a própria exportação de produtos aqui no Brasil, a partir do Brasil, né? O que vocês podem ter acompanhado, o preço ele está bastante estável, o que está suportando muito essa margem é a deflação de matéria-prima, principalmente. A estabilidade de preço, novamente, uma boa notícia, considerando que o mercado brasileiro não está crescendo. A gente não está vendo uma canibalização, ou pelo menos uma guerra de preços agressiva, como foi no passado, em outros momentos no passado. E isso ele é muito suportado, acho que eu diria, por 2 fatores aqui no mercado doméstico. O primeiro é o fenômeno agrícola, a demanda do agrícola sendo sustentada muito forte. E o segundo fator, vocês viram no release aqui, a demanda de tanques, que voltou num período, nos últimos 5 anos, ela tinha sido não tão significativa, agora voltou, principalmente pela renovação da frota e pelo bom momento aí da colheita da cana também, que se traduz aí no transporte de combustíveis, né? Então, eu diria que enquanto a gente continuar com esse mercado demandante, ou pelo menos nessa faixa de volumes como está agora, com o custo em deflação, como a gente tem percebido no primeiro semestre, que pelo menos na nossa visão, na nossa tendência de hoje, na nossa visão de hoje, a tendência para o segundo semestre é que se permaneça nesses patamares de deflação que a gente observou no primeiro semestre. Eu diria que a gente consegue proteger essa margem
de 8% a 9%. Tá? Obviamente, aqui a gente vai continuar trabalhando para sempre buscar essa expansão de margem, mas eu diria que, na visão da companhia de hoje, dado o cenário de mercado, esses 8% a 9% é algo que a gente consiga defender. E aí, Emerson, por favor, passo a palavra para ti e aproveito também para parabenizar pelos resultados, excelentes resultados da Fras-le, divulgados aí na terça-feira. Obrigado, Esteban. Obrigado, bom dia a todos aqui que participam da videoconferência da Randon Corp. É um prazer para mim poder estar aqui como Fras-le Mobility, que é uma empresa controlada pela Randon Corp, e falar um pouquinho daquilo que a gente está evoluindo, em especial a tua pergunta, Lucas, sobre Max Coating. Nós temos nosso corpo de empresas aqui, de soluções e produtos, discos de freio. De maneira geral, é um produto que tem uma penetração muito forte no mercado norte-americano, em países nórdicos, onde a gente tem uma demanda grande por pinturas mais resistentes, uma vez que os invernos mais severos implicam em ter uma condição de corrosão maior para esse item, né? E nós já ofertávamos esse produto com pintura e-coat, com bom tratamento para vários clientes. E a pintura Max Coat, nesse momento, traz para nós um diferencial inédito, único em todo mundo, né? Porque a gente coloca as partículas de nanonióbio lá, desenvolvidos pela Naiwan, num processo totalmente novo, que não existe precedente, não existe igual, né? Uma linha de pintura que vocês vão estar convidados a conhecer quando nós fizermos nossos movimentos aqui do universo Fras-le Mobility. A gente deve estar também buscando levá-los em Joinville para conhecer essa linha. É uma linha contínua, totalmente automatizada, que faz a pintura dos discos e com secagens em micro-ondas muito rápido. Então, o processo tinta à base da água também, muito friendly, como você fala com relação ao meio ambiente, e que traz para nós uma vantagem de poder ofertar 4 vezes mais a resistência do que é o produto standard que se vende no mercado. Então, a gente está muito animado com a possibilidade de avançar e crescer essa linha aqui e a oferta dela para países nórdicos, como já mencionei, Norte América e Europa como target principal. Esse produto tem um prêmio de preço, sim. Nesse primeiro momento, a gente está ofertando ele como uma solução mais standard, em substituição ao produto que nós tínhamos com pintura e-coat. Mas à medida que a gente adicione e comece a avançar no mercado, a gente vai trazer aqui uma vantagem também de posicionamento de preço para este produto, como eu já mencionei, único no mercado. Não tem hoje, Lucas, a gente tem uma economia importante de internar essa pintura, uma vez que a gente não fazia ela interna, então está falando de economia, sim, mas não tem um referencial aqui de ganhos de margens que sejam dimensionados, porque a gente ainda está no início, né, dessa operação. Mas o investimento nessa operação foi de 2,7 milhões, ela é cativa, ela é muito proprietária, nossa, enquanto Fras-le Mobility, obviamente, usando os recursos que nós temos aqui desenvolvidos por Randon Corp, toda a estrutura que nós temos convergente tecnológica aqui que a gente conversa, e à medida que isso também se desenvolva, é uma solução que pode ser aplicada, não naquele site, obviamente, porque está em Joinville, mas para as outras peças que Randon Corp pode ofertar ao mercado. Então, a gente está muito feliz de poder ter sido pioneiro, né, em trazer aqui uma solução da Naiwan, uma expertise de desenvolvimento de produto que converge com toda a área técnica de Fras-le Mobility e Randon Corp para ofertar ao mercado. Obrigado, Emerson. Sérgio, se você quiser aproveitar então e comentar um pouquinho sobre os próximos desenvolvimentos, novidades aí da Naiwan, por favor. Perfeito, Lucas. Obrigado pela pergunta. Lucas, você mencionou novas tecnologias e também a Naiwan, então, antes de ir direto para a Naiwan, nós continuamos ali evoluindo bem na nossa Compos, que é a nossa empresa focada em materiais compostos inteligentes, e essa iniciativa continua crescendo. Já temos um número de projetos muito grande que estamos trabalhando. A produção com uma montadora de caminhões, a Iveco, continua indo muito bem, a tal ponto que o produto está sendo expandido para outras aplicações, agora fora do Brasil, tanto na Argentina quanto
temos projetos para a Europa também sendo trabalhados. Acreditamos que várias, com exceção de uma montadora, isso é algo que nós já informamos anteriormente, nós temos projetos com todas as montadoras restantes de caminhões e devemos evoluir bem aí nessa segunda metade do ano, expandindo esse negócio. Temos outros produtos que estão crescendo nas suas taxas de produção, como a nossa plataforma modular por parte da Vertical Montadora. Nós temos uma suspensão nova que nós apresentamos ali na Fenatran, que agora, em algum momento, nessa segunda parte do ano, ela vai começar a fluir para a produção e ela é muito radicalmente diferente. Isso vai trazer vantagens competitivas para nós, de forma que tem muita coisa boa acontecendo, além daquilo que nós temos dentro da Naiwan. Então, a Naiwan está agora operando de uma maneira um pouquinho mais consistente em termos de receita inicial no projeto associado à pintura. Nós continuamos ali com aquelas 17 frentes de trabalho. Cada mês iniciamos projetos com novos clientes. Tínhamos 65 frentes de trabalho diferentes dentro desses 17 segmentos. Então, e tudo isso continua com um potencial muito grande. Continuamos extremamente motivados, animados com todo esse potencial. Não tem nada que tenha aparecido até o momento que possa tirar, digamos, o mérito, o nosso entusiasmo, digamos assim, com relação a essas soluções. Duas áreas de atuação da Naiwan, elas estão um pouco mais próximas, digamos, de materialização. Uma tem a ver com o revestimento para pisos cerâmicos e a segunda tem a ver com a utilização em componentes fundidos, nesse caso, nossos próprios componentes fundidos, onde o benefício maior fica dentro da unidade da nossa vertical, não necessariamente dentro da Naiwan. Então, ali nós temos projetos com cubos de roda, projetos com tambores, projetos com discos de freio, e todo esse desenvolvimento ele está, digamos, mais avançado, juntamente com a iniciativa ali de pisos cerâmicos. Mas uma quantidade gigantesca de atividade, estamos expandindo o quadro para poder dar conta, né, de todos esses desenvolvimentos que estão acontecendo. Sair da pesquisa teórica, né, e trazer em produção, isso é algo que nós já mencionamos em oportunidades anteriores, está demorando mais do que aquilo que nós havíamos imaginado originalmente, isso em decorrência do fato de ser uma solução tão radicalmente diferente. Então, todos os clientes, eles avaliam, né, com muito mais atenção a utilização dessa tecnologia. Então, está acontecendo, mas de uma maneira mais lenta do que aquilo que nós havíamos previsto. Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí pelas respostas. Bom dia a todos. Obrigado, Lucas. Bom, passando então para a nossa próxima pergunta, ela vem do Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Vitor, bom dia, obrigado por participar com a gente. Pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado e pelo reconhecimento no ranking do AI. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação à operação de implementos, né? Quando a gente faz uma conta aqui, operação, né, receita local, um percentual da receita do grupo, né? A gente, acho que agora no segundo TRI foi algo em torno de 26%, acho que no passado era algo mais próximo de 30%. Então, minha primeira pergunta é como que vocês enxergam nessa tendência para os próximos trimestres e se, de repente, vocês já estão vendo alguma melhora de demanda por conta de liberação do plano de safra, se isso é algo que pode ter impacto agora no segundo semestre. E a segunda pergunta, né, com relação ao M&A,
Se vocês puderem comentar um pouco, o que vocês estão vendo tanto na parte de autopeças quanto estratégia de expansão internacional. Obrigado. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Eu vou começar respondendo essa primeira parte de implementos, depois passo para o Sérgio comentar um pouco sobre os M&As, né? Em relação a implementos, Vitor, a gente tem visto, sim, uma demanda muito forte vindo do mercado externo. Estados Unidos está num excelente momento, seja via Hércules ou seja via exportação, e a gente tem aproveitado esse momento, esse excelente momento, para colocar os dois pés naquele mercado. Como a gente vem falando, é um mercado prioritário para nós em termos de expansão fora do Brasil, e dado esse bom momento, a gente quer ganhar velocidade naquele mercado, né? Com relação ao mercado brasileiro, que a gente tem notado uma demanda, como a gente comentou, inclusive, na videoconferência, que se traduz numa carteira de 2 meses. Isso, alguns de vocês podem perguntar, né? No mercado onde a gente fala de 70 a 80 mil semi-reboques, 2 meses aparentemente é uma carteira curta. Por outro lado, que a gente tem trazido ao mercado, que existe hoje sim uma disponibilidade, uma capacidade adicional sendo oferecida pela indústria na casa de 100 a 110 mil, e existe disponibilidade de produto que faz com que o cliente não tenha que colocar pedido com antecedência, né? Se vocês lembrarem em outros períodos, a maior preocupação do cliente era não ter o produto disponível na hora de ter que transportar a safra, e isso fazia com que ele colocasse com mais antecedência o pedido, umas filas que demoravam aí aproximadamente 4 meses, né? Por outro lado, em relação à demanda para o segundo semestre, que a gente tem visto um fator bastante positivo, e eu comentava com alguns de vocês no Randon Corp Day, é a safra, a colheita agora da safrinha do milho. Como vocês sabem e acompanham, não existe capacidade de armazenagem, e isso vai se traduzir em necessidade de transporte. Isso a gente já está vendo aí nos pedidos sendo traduzido na entrada de novos pedidos de basculante e de graneleiro. Isso deve voltar a trazer uma demanda maior para o mercado nacional, né? No longo prazo não existe assim um mix ótimo em que a gente persiga de mercado interno ou mercado externo, que a gente reforça aqui essa nossa intenção de continuar diversificando nossos negócios, e principalmente em geografias e em países de moeda forte, né? Sérgio, por favor, passo para você agora. Vitor, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. M&A é uma parte relevante na nossa agenda. Eu diria que nós temos um pipeline bastante robusto de oportunidades que estão sendo exploradas. Nossa intenção, como já mencionamos em eventos anteriores, é priorizar oportunidades em países de moeda forte, mas nós temos oportunidades aqui que estão naquela categoria de imperdíveis, né, que não dá para não olhar, não explorar aqui no Brasil também. Então, aquilo que eu posso citar é que todas as verticais têm atividades nesse segmento, né, nessa área, e está muito forte. E acreditamos que, como falamos sempre, nem todas se materializam, algumas chegamos ali na reta final e não conseguimos cruzar a linha de chegadas por inúmeras razões, mas acreditamos, baseado no nosso track record, que vamos ter novidades com certeza no futuro aí, que algumas delas vão se materializar e nós vamos continuar entregando aquilo que nós prometemos ali que queríamos entregar. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor. Passando então para a próxima pergunta, ela vem da Renata Cabral, do Citi. Rê, pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui do meu lado. Uma é follow-up ainda sobre o mercado de semi-reboques nos Estados Unidos.
a gente viu que está dando bons frutos, né, a expansão que vocês fizeram, tanto em termos de exportação, quanto, né, localmente, a aquisição que vocês fizeram. A minha pergunta é, vocês tinham mencionado no passado sobre intenção de expansão, digamos, orgânica, né, em termos de diversificação de produtos, e eu queria saber como que está andando essa iniciativa, se é uma coisa de curto prazo. E a minha segunda pergunta é sobre a Adiante, né? Vocês mencionaram que está indo super bem, né? O business plan conforme esperado, ou talvez até um pouco melhor. Se vocês podem dar algum tipo de detalhe, como, por exemplo, os contratos foram fechados, em que tipo de setor, ou alguma informação adicional, ajuda bastante a gente aqui. Obrigada. Ótimo, Renata, muito obrigado pela pergunta, pelas perguntas, né? A primeira pergunta do mercado americano, expansão, vou deixar o Sérgio comentar, tem total condição aí de passar, contribuir, compartilhar um pouco mais de informação com nós. E a pergunta sobre adiante eu passo para o Paulo, que tem mais condições aí de responder para nós também. Mas lembrando, né, Renata, acho que um comentário muito rápido aqui sobre o mercado norte-americano, as principais diferenças em relação ao mercado brasileiro é justamente por se caracterizar por fabricantes muito mais nichados, diferentemente do que nós temos aqui, onde oferecemos um portfólio de produtos maior, e fabricantes muito mais regionais, o que abre espaço não só para crescimento orgânico, como também não orgânico, né? Mas, Sérgio, por favor, se você quiser expandir um pouco mais sobre o assunto. Renata, bom dia, obrigado pela pergunta. Boa memória, sim, falamos sobre isso. Estamos trabalhando na expansão do portfólio de produto lá de forma orgânica também, e acreditamos aí que no primeiro semestre do ano que vem já estaremos em condições de iniciar a comercialização de um outro tipo de produto lá na nossa base norte-americana. Então, o aspecto de desenvolvimento, ele já está acontecendo. O produto tem que ser engenheirado de acordo com as necessidades, obviamente, do mercado americano, todas as condições e regulamentações. Ele tem que ser testado, né, aprovado, para que depois possamos iniciar esse processo. Então, é um ciclo, mas não é um ciclo tão longo quanto de outros segmentos, onde nós temos que esperar ali 2 anos para iniciar a produção. Não vai ser o caso aqui, mas ele se encontra em franco desenvolvimento. Obrigado, Sérgio. Paulo, você quer comentar um pouquinho sobre Adiante? Claro, claro. Renata, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta. Nós estamos ali numa evolução muito importante na Adiante. Recém-inauguramos a nossa sede lá em Curitiba. Vários contratos de locação fechados, vários no pipeline, em diversos setores de logística e transporte, agronegócio, em diferentes commodities aí do agro, né? E você tem razão, a gente tem reforçado de que nós estamos, de fato, revisando o nosso business plan para cima, em função aí das coisas estarem acontecendo mais rápido daquilo que a gente havia planejado. Aceitação muito boa. E o que nós combinamos até com o time da Adiante também é que em algum momento ao longo desse segundo semestre nós vamos compartilhar os dados de Adiante, inclusive projeções com todo o mercado de forma mais detalhada, tá? Então, nesse momento, nós realmente não gostaríamos de divulgar mais detalhes e o faremos de forma combinada com o nosso sócio, que é a Gerdau, ao longo dos próximos meses, tá? Perfeito, pessoal. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Paula. A gente está ansioso aí para ter mais detalhes no futuro. Agradeço.
Obrigado, Renata. Bom, a nossa próxima pergunta, ela vem então da Fernanda Urbano, da XP. Fer, obrigado por participar com a gente. Pode fazer sua pergunta. Obrigada, Davi. Bom dia, pessoal. Seria só um follow-up nessa questão do mercado doméstico. Queria entender se nesse cenário que vocês já comentaram, então, se vocês estão vendo já uma recuperação de demanda de autopeças no terceiro trimestre até então, e também queria entender quanto a dados de mercado que a gente vem acompanhando, na visão de vocês, o que tem justificado essa performance relativa melhor na venda de implementos com relação aos dados de vendas de caminhões novos. Obrigada. Perfeito, Fernanda, obrigado pela pergunta. Em relação a... Vou começar pela sua segunda pergunta, na verdade, que é se performance ou desempenho melhor de semi-reboques em relação versus caminhões, né? O que a gente tem percebido, de fato, aí, caminhões na produção acumulada do semestre caindo por volta de 35%, e isso está explicado principalmente pela troca de motorização do Euro 5 para o Euro 6, e pelo fenômeno que isso provoca um pre-buy, que aconteceu principalmente até março desse ano, quando era possível fazer essas vendas para distribuidores, né, da montadora para distribuidor, e mesmo na sequência, né, o distribuidor ainda pode vender esses caminhões Euro 5 enquanto houver estoque. De fato, no primeiro semestre, 75% dos caminhões comercializados foram ainda Euro 5, e praticamente não teve comercialização do Euro 6, né? O que acontece agora, sim, que a demanda ela continua existindo, esse efeito de pre-buy ele não foi tão significativo, em linha com aquilo que a gente esperava, em linha com o que o próprio mercado esperava, que não fosse tão significativo como foi no passado, em 2011, onde os mercados dos anos seguintes foram muito piores em função desse efeito, né? E isso fez com que o mercado de caminhões, sim, apresentasse essa queda que eu comentei. Por outro lado, o mesmo efeito não se replica em semi-reboques, né? Dado que semi-reboques não teve uma mudança de preço significativa, pelo contrário, o preço andou estável, e a necessidade de transporte continua ali, então o cliente continua colocando esse pedido. Em relação ao segundo semestre de caminhões, o que a gente percebe esse estoque de Euro 5 caindo, diminuindo. Conforme esse estoque está caindo e a demanda persista pelo transporte, de novo, diferentemente do passado, onde existia sobra de frota, né? Existia caminhão parado no pátio, esse ano a gente percebe que não existe uma necessidade de transporte. Conforme o Euro 5, o estoque do Euro 5 vai caindo, vai vir a necessidade de comprar o Euro 6. Existe também a acomodação de preços natural que está ocorrendo entre as montadoras, né? Retomando alguns patamares mais aceitáveis, e acredito que essa curva entre oferta e demanda ela vai se encontrar a ponto de justificar uma recuperação. De prático, hoje, a gente ainda não enxerga isso na ponta, se refletindo em release de montadoras, mas acredito que em algum momento o mercado vai ter que fazer vai ter que encontrar, né, a oferta e a demanda vão ter que se encontrar, né? E a sua segunda pergunta, Fernanda, desculpa. Oi, era sobre como vocês estão vendo o terceiro trimestre até então, para o segmento de autopeças. Perfeito, então acredito que já acabei respondendo também em conjunto. Sim, perfeito. Você me permite aqui, Esteban, um comentário? Por favor, Sérgio. Reforçando, então, como autopeças, nós temos ali duas unidades, duas verticais, a nossa controle de movimentos, essa mais focada em reposição, que continua muito bem, essa é a nossa expectativa, e temos as autopeças pesadas, essas que têm uma dependência maior para o segmento de caminhões. E como o Esteban já pontuou, Fernanda, o que está sendo meio atípico nesse ano é o fato de, normalmente, existem situações como o pre-buy, mas a venda do produto que foi produzido em períodos anteriores, com a tecnologia anterior, ela, nessa altura do ano, julho, por exemplo, ele já não seria nem expressivo, já não apareceria mais. Deveriam estar sendo produzidos ou comercializados apenas caminhões com a nova tecnologia. É isso o que nós vimos no passado. Mas esse ano, só para dar um dado para todos, no mês de julho, a Anfávia publicou que
2.315 caminhões da tecnologia Euro 5 foram vendidos ainda. Embora o número de Euro 6 foi 5.300, quase 5.400, foi o maior resultado de Euro 6 vendido nesse ano, mas o fato de ter vendido ainda 2.300 caminhões com Euro 5 é algo muito intrigante. Ninguém esperava, nessa altura, deveríamos estar tudo aquilo sendo comercializado com a tecnologia já Euro 6. Então, nessa sequência, nós devemos ver, sim, mais Euro 6 sendo produzidos, e isso, naturalmente, vai gerar mais produção e vai gerar uma melhoria ali da receita das nossas autopeças. Perfeito. Obrigada, pessoal. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Fernando. Para a nossa próxima pergunta, então, eu chamo o Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Luiz, obrigado por estar com a gente. Pode fazer sua pergunta. Pessoal, bom dia, obrigado pelo espaço. Queria discutir um pouco com vocês perspectiva de mercado americano, tanto com relação a volume, né? Vocês vêm crescendo aí a exposição ao business, então entender se pelo menos no curto prazo a gente já chegou a um run rate nesse segundo trimestre, ou se a gente deve ver uma evolução natural para o terceiro. Eu entendo que vocês acabaram de falar agora, né, que vai ter o lançamento de um novo produto esperado para o ano que vem. Então, quando eu falo run rate, mais pensando no segundo semestre mesmo, se eventualmente a gente ainda vai ter, ainda teve nesse segundo tri uma escadinha mês a mês de volume que deve continuar para o segundo semestre ou não. Entender também com essa dinâmica de mercado americano o impacto disso em margens, e aqui pensando tudo, pessoal, só para a divisão de trailers, tá bom? Só olhando para a parte de montadoras. Porque a gente teve trimestre contra trimestre, primeiro tri contra segundo tri, um aumento marginal aí da composição de mercado externo dentro da divisão e, ao mesmo tempo, uma pequena queda de margem. Dá para correlacionar essas duas coisas? Pelo menos num primeiro momento, esse é um business que tem um pouquinho de menor margem. Gostaria de entender um pouquinho isso. E uma segunda pergunta, já trazendo de volta a perspectiva aqui para o mercado local, entender um pouquinho de vocês aí, pelo menos pegar uma visão mais atualizada do que vocês esperam de impacto do programa de descontos do governo para o setor de pesados. Do meu lado é isso, pessoal. Muito obrigado pelo espaço aqui. Tenham um bom dia a todos. Bem, Luiz, muito obrigado por nos acompanhar, pela pergunta também. Sérgio, a primeira pergunta sobre o mercado americano eu passo para você e depois eu posso comentar um pouquinho sobre essa visão do potencial impacto do programa de pesados no mercado brasileiro, aqui no mercado doméstico. Perfeito. O mercado americano, de uma maneira geral, Luiz, obrigado pela pergunta, primeiramente, ele continua desempenhando bem, tanto naquilo que se refere a caminhões, a semi-reboques, aquele, digamos, colapso da economia americana, ou aqueles que acreditavam em uma recessão, continuam sendo surpreendidos aí trimestre a trimestre, com a pujança, né, o momento positivo ainda que existe naquela economia. Mas nós esperamos, sim, alguma redução de volumes por parte do mercado, mas não uma redução que vai levar a níveis irrisórios que possam penalizar de uma maneira significativa. Eu acho que existe o chamado pent-up demand, que está auxiliando, digamos, a manutenção de volumes em taxas mais altas, mas a hora que houver essa adequação, alguma queda ali é esperada. E nós queremos contrapor com isso exatamente já com expansão de outras linhas de produto, como nós já mencionamos. E também pretendemos, né, já estamos trabalhando no sentido de injetar novos processos de produção, melhoria de segurança, melhoria das condições gerais das nossas operações. Então, estamos fazendo muita coisa na nossa operação americana para priorizando, digamos assim, essa modernização lá da nossa operação. Então, esse segundo semestre nós estamos atuando de uma maneira mais pesada com relação a isso.
mas continuamos bastante positivos, que os volumes continuarão sendo bons volumes para nós. Obrigado, Sérgio. E, Luiz, com relação ao programa de descontos aqui para caminhões pesados, na prática, a gente não vê um efeito na demanda, diferentemente do que houve no veículo de passageiro, no veículo leve, e isso está muito ligado ao preço ainda que é necessário colocar, ao investimento de capital que é necessário colocar, mesmo depois desse desconto, associado também a um cenário de crédito mais restrito e mais caro, né? A gente sabe, você sabe muito bem aí que durante todo esse ano o crédito tem sido escasso e mais caro. Isso, de novo, associado a um ticket médio mais alto, dificulta esse programa ter um impacto significativo na demanda, né? Por outro lado, que a gente tem visto recentemente, a perspectiva da queda da taxa de juros já se concretizando na última reunião do Copom, e a continuidade dessa perspectiva para frente deve trazer um cenário de investimentos mais positivo, mais favorável como um todo, no segundo semestre, aí se refletindo já numa retomada de demanda, de novo, tanto do ponto de vista de caminhões, como também do ponto de vista de implementos semi-reboques, né? Esteban, se você me permite também, é só adicionar, Claro. complementar a sua resposta. Então, o governo disponibilizou alguma coisa como 700 milhões de reais, se você for levar aí na conta um cavalo mecânico por volta de R$1 milhão, nós estamos falando ali em 700 veículos, né? É muito pouco. Então, mesmo que o programa tivesse sido um sucesso, não teria tido nenhum impacto relevante, digamos assim, porque muito pouco os fundos foram disponibilizados para esse fim. Bem lembrado, Sérgio. Perfeito, Esteban. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado pela resposta, pessoal. Valeu, Luiz. Passando para a próxima pergunta, ela vem da Luísa Mussi, do Safra. Luísa, por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia, pessoal. Eu queria fazer um follow-up na questão de margens, levando em consideração o arrefecimento no preço dos insumos, principalmente do aço. Vocês podem dar uma cor de como estão evoluindo as conversas sobre desconto com os clientes? E uma outra aqui do meu lado também, a gente viu um aumento nas despesas administrativas esse trimestre. Vocês poderiam dar mais detalhes sobre o que levou a esse aumento e o que a gente pode esperar dessa linha para frente? Obrigada. Perfeito, Luísa. Eu posso comentar aqui, Sérgio, Paulo, fique à vontade para me complementar também. Com relação a descontos, Luísa, aqui é uma negociação diária, né, nas duas pontas, né, na ponta de compras e na ponta de vendas também. A gente tenta administrar aqui os preços no sentido de recuperar as margens, de retomar as margens saudáveis aí para o negócio. Então, todo o ganho que a gente busca em compras, a gente tenta não repassar isso no preço, até porque a gente precisa sustentar um nível de lucratividade para sustentar o negócio, né? E também precisa lembrar que não é só em compras, na deflação de matéria-prima, que a gente tem buscado essa margem. A gente tem feito muito trabalho interno aqui de ganhos de produtividade e eficiência. Para você ter uma ideia, todo mês é um tema que a gente olha na lupa, projetos que geram esse ganho, que buscam esse ganho de produtividade e de eficiência nas operações e mesmo no serviço, nos trabalhos de back-office, como forma também de sustentar essa margem no longo prazo, né? Não depender apenas do mercado, mas que a gente possa criar condições internas aí para sustentar essa margem de longo prazo, né? E com relação às despesas administrativas, parte dessas despesas aqui, elas estão relacionadas a um aumento de estrutura para suportar também as aquisições, um aumento temporário de despesa enquanto a gente faz os ajustes de estruturas e integração das empresas adquiridas, como, por exemplo, poder implementar nas empresas adquiridas o mesmo sistema que a gente usa nas demais. Isso inicialmente gera um custo adicional por essa integração, por essa implementação. Por outro lado, a tendência é que no futuro a gente consiga ter um nível de reporte mais rápido, mais ágil e padronizado aos padrões aqui da Randon Corp, né? Sérgio e Paulo, não sei se vocês querem complementar com algum ponto.
Perfeito. Tudo certo, Esteban. Luiz, espero ter respondido a sua pergunta. Ficou claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luísa. A próxima pergunta vem do Gabriel Tinen, do Santander. Gabriel, obrigado por estar com a gente. Por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Tem uma pergunta do meu lado, ainda nessa parte de semi-rebox. Eu queria entender um pouco melhor como é que foi essa dinâmica de preço para mercado externo, tanto do lado de Hércules quanto para exportação. Você dando um pouquinho de cor, mas é que a gente viu uma redução de volume tri contra tri, aí eu queria entender um pouco melhor o que proporcionou essa diferença aí de receita, e também aproveitando o gancho, se vocês puderem comentar a questão de exportação para os mercados europeus e africano. Obrigado. Perfeito, Gabriel. Obrigado pela pergunta, por nos acompanhar aqui também. O que ocorre na dinâmica do mercado externo, que a gente tem visto, excluindo os Estados Unidos, né, agora o segundo principal mercado são os países da América Latina, e existe uma composição, um mix muito diferente entre o que é comercializado na América Latina e aquilo que é vendido para os Estados Unidos. Na América Latina, como um todo, a gente comercializa produtos de maior valor agregado, enquanto que, lembrando, para os Estados Unidos, nesse primeiro momento, a gente está exportando e produzindo lá base para containers, que é um produto muito mais simples, né, com um valor agregado menor, e isso se traduz no ticket médio. Então, se você vê a receita total pelo volume dos Estados Unidos, aí você vai ver essa diferença versus os demais países aqui da América Latina, principalmente. A África é um continente que a gente tem, nos últimos 5, 6 anos, tem uma demanda muito baixa. É um país que também, um continente que também está sofrendo aí em alguns países com instabilidade política, falta de divisas, crise aí de sociedade como um todo, que faz com que a demanda tenha caído, e isso naturalmente faz com que também a gente redirecione a oferta de produtos no mercado externo, principalmente aqui, de novo, para a América Latina. Na América Latina, a gente tem visto Argentina e Chile também com uma redução na demanda, isso também provocado por um cenário de maior instabilidade política e econômica, e isso traduz nos volumes menores para esses países. Novamente, o que a gente tem feito é compensado isso, principalmente com o mercado americano, que apesar do ticket médio menor, tem um volume maior, né? Acaba compensando no absoluto a receita aí para a montadora, né? Para a divisão montadora, para a vertical montadora. Super claro, obrigado. Obrigado, Gabriel. Passando então para a nossa próxima pergunta, ela vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Mota, obrigado por estar com a gente. Por favor, pode fazer sua pergunta. Opa, obrigado, gente. 2 tópicos aí que o pessoal ainda não tocou. O primeiro, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre o ICIS, enfim, a comercialização, entender um pouco quando isso deve ajudar em receita, se teve mais algum desembolso, né? O tri passado vocês tinham comentado um pouco do plano de investimento nisso, só entender que PECTAS tem alguma novidade, e de working capital, né? Enfim, acho que o working capital tá bem comportado, geralmente na segunda metade do ano a gente acaba vendo aquele quarto tri, né? Uma liberação de working capital, só entender se esse ano a gente deveria esperar também essa tendência, ou se deveria ser talvez um pouco mais estável ao longo de 2023. Obrigado, gente. Perfeito, Mota. Obrigado aí pela pergunta. Sérgio, eu passo para você a pergunta sobre ESIS. Inclusive, a gente anunciou, né, recentemente uma comercialização aqui no mercado brasileiro também. E, Paulo, sobre o capital de giro, eu passo para você a resposta, por favor. Marcelo, obrigado pela pergunta. O ESIS está seguindo, eu diria, conforme ali planejado, e nós planejamos volumes baixos para esse ano. Só para recapitular mensagens ou pontos de eventos anteriores, nós vemos 3 fases associadas a essa tecnologia. Uma primeira fase onde se tem ali os early adopters que compram pensando no ISG, mas com volumes mais baixos, digamos assim, mais para você dizer minha empresa está, né, dando apoio ao meio ambiente, né, ao planeta,
Uma segunda fase é onde os economics passam a fazer muito mais sentido, e nós estamos mais próximos já de ir para essa segunda fase, mas aí os volumes já devem ser volumes melhores. E uma terceira fase, onde os volumes já haveriam uma adoção da tecnologia em maneiras muito maiores. Então, o que nós estamos vivendo ainda é a primeira fase, mas expandindo um pouco os campos de atuação. Então, estamos utilizando o ICMRebox fora no Brasil. Tem um evento agora no início de setembro, lá na Califórnia, que nós vamos estar apresentando essa solução por lá também. Mas mesmo aqui no Brasil, acho que não entregamos ainda, mas temos no chamado Terminal Tractors, um trator portuário, um trator que opera em armazéns, faz essa movimentação. Nós temos uma unidade para teste sendo desenvolvida, já anunciamos a versão florestal, já tínhamos em mineração, temos agora como frigorífico também, mas a nossa expectativa é que, digamos, o marketing maior vai acontecer com as empresas que iniciaram esse processo, as comprovações ali por parte deles, né, os testemunhos por parte deles com relação aos benefícios. Então, nós vemos uma curva assintótica, ele vai bem devagarzinho, depois vai subindo, e isso, em anos à frente, atinge, digamos, volumes muito mais substanciais. Nós estamos crescendo, tem consulta por baterias separado do sistema, né? Muita procura por esse tipo de coisa, e outras aplicações, como eu citei, o agronegócio. Nós temos um projeto lá, ali em parte de São Paulo também, no transbordo de cana. Então, as possíveis aplicações estão expandindo para esse tipo de produto. Mas como tecnologia nova, mais radical, a parte inicial é um pouco mais lenta. Obrigado, Sérgio. E, Paulo, endereçando a segunda parte da pergunta sobre o capital de giro, passo a palavra para você, por favor. Perfeito. Obrigado, Estevão. Marcelo, obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta. Capital de giro, sem dúvida alguma, é um tema onde a gente cuida com muito carinho e disciplina. Então, nós acompanhamos a massa reais milhões, mas para nós uma métrica muito importante é em número de dias equivalentes a faturamento. Então, para você ter uma ideia, em junho do ano passado, a gente encerrou o semestre com 88 dias de necessidade de capital de giro. Encerramos agora junho de 23 com 77 dias, ou seja, uma redução importante em necessidade de capital de giro, e essa diferença ela volta para o caixa, né? E isso principalmente em contas de estoques, contas a receber, impostos, né? E sem dúvida alguma, como você bem disse, a gente espera sim uma redução ao longo dos próximos trimestres. Uma parte dessa redução ela ocorre no terceiro trimestre, e uma outra parte no quarto trimestre, tradicionalmente pela ciclicidade em função de alguns mercados e clientes, tá? Então, a resposta é sim, vocês podem esperar sim uma redução até o final desse exercício, tá? Perfeito. Muito obrigado, Sérgio. Paulo. Obrigado, Mota. A gente vai então para a nossa última pergunta, que vem da Andressa Varoto, do UBS. Andressa, por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, boa tarde, obrigada pelo espaço. Tenho só uma aqui do meu lado, rápida, sobre autopeças de veículos comerciais. A gente viu a manutenção das margens em patamares elevados aí no segundo TRI, assim como no primeiro. Então, eu queria só entender melhor, né, como que
os diferentes fatores aí que aconteceram no trimestre poderiam ter contribuído para a manutenção dessa margem, se teria sido uma estabilidade de preço ou aumento, a internacionalização maior no trimestre, também, ou a verticalização mesmo, né, que vocês começaram a internalizar alguns processos. E aí também ainda nesse tema, né, que a gente viu uma expansão importante aí desse segmento também nos Estados Unidos, né, entender se talvez tenha sido algum movimento mais oportunístico ou se já seria resultado daquela sinergia que vocês mencionavam de expandir no mercado doméstico pela montadora, trazendo sinergias para as autopeças também. Seria essa a minha pergunta. Obrigada. Andressa, obrigado pela pergunta. É um tema muito importante, porque a gente vem defendendo bastante essa resiliência das autopeças e ela está sendo colocada à prova, e os resultados que a gente divulgou ontem são uma boa comprovação de que a nossa estratégia está no caminho correto. Mais do que a estratégia, a gente gosta de falar bastante, principalmente da execução, né? No caso de autopeças especificamente, essa manutenção de margem ela está suportada pela verticalização, né? Então, a gente tem comentado aí parte de itens da Castertech e da Master que eram produzidas por terceiros. A gente, nesse momento de baixa de produção, a gente volta a fazer ela em casa. No passado, né, no ano passado, principalmente, a gente jogava essa produção para fora simplesmente porque não tinha capacidade, e estrategicamente a gente deixa isso como uma alavancagem operacional, efetivamente. No momento que a gente precisa internalizar isso, nos ajuda a sustentar a receita e nos ajuda a sustentar a margem também, né? Do ponto de vista de custo, que também contribuiu de forma significativa para a manutenção da margem bruta, a gente tem falado da deflação de matéria-prima, principalmente de aço, no consolidado, né, não especificamente nas autopeças, mas no consolidado, aço representa algo como 60% do nosso custo com materiais, de matéria-prima. Então, ele é efetivamente um componente importante. No momento que a gente tem uma deflação significativa, isso acaba contribuindo de maneira muito positiva aí para as nossas margens brutas, né? E aí o terceiro ponto, você tocou muito bem, que é buscar novos mercados. Isso é algo que a gente tem na nossa estratégia aqui, que é a diversificação. Nesse momento onde o mercado brasileiro apontava para baixo, e isso a gente viu já no ano passado, a gente, ainda no ano passado, começou essas iniciativas de abrir novas frentes no mercado internacional, de forma a compensar pelo menos parte da queda na receita. E aí, novamente, voltando para os números, né, o mercado de caminhões caindo na ordem de 35% a 40%, né, dependendo do trimestre, dependendo da família, a receita de autopeças cai só 18%. Isso, para nós, é um bom indicativo de que essas estratégias estão adotadas, estão surtindo já efeito nesse segundo trimestre do ano e, consequentemente, no primeiro semestre como um todo, né? Perfeito, obrigada, gente. Obrigado, Andressa. Bom, a gente encerra aqui, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradeço o Sérgio, o Paulo, Esteban e o Emerson aqui por terem respondido e a todos vocês por terem participado. E eu passo a palavra aqui para o Sérgio para ele fazer o encerramento da nossa videoconferência. Obrigado, Davi. Apenas para agradecer, como sempre, a participação de vocês, agradecer as perguntas e continuar a reiterar o que sempre falamos, que estamos aqui à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos posteriores que vocês julguem necessário. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, um bom dia.